terceira festa do Senhor, primícias. Levítico 23:10. Então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Analisando as festas sobre os três sentidos, histórico, profético e pessoal, na história, primícias quer dizer o primeiro de uma colheita. O povo de Israel era um povo que tinha uma economia basicamente agrícola. E através da linguagem simbólica das colheitas, nós encontramos Deus revelando muita coisa do seu coração para o nosso coração. Por exemplo, a colheita, ela tinha três fases. A colheita principal tinha três fases, que era a primícia, a colheita principal e depois o rabisco da colheita. O que é primícia, que é o que nós vamos estudar historicamente? Primícia, em Israel, acontece um fenômeno, que às vezes aqui acontece também, mas em menor escala, que quando há uma plantação de cevada ou de trigo, ou de qualquer cereal, misteriosamente tem aquele fruto temporão que salta acima da colheita principal. Ele amadurece primeiro. Ele fica pronto para a colheita antes da colheita principal. É possível, às vezes, você ver no arrozal ou no milharal, aquelas espigas bonitas, viçosas, aquele pé de espiga, que ele está acima. Você olha e parece que o milho que foi plantado todo ao mesmo tempo, está tudo na mesma altura, mas aqui ou ali, em algum lugar, distante um do outro, você vê aquele pé de espiga acima dos demais. Lá, naquele clima, isso acontecia com frequência, de maneira que antes da colheita principal, o judeu, agradecendo a Deus, porque no deserto ninguém prospera, no deserto ninguém colhe, era Deus que mandava chuvas, 3 chuvas no ano, 3 colheitas no ano, e cada colheita envolvia esses 3 aspectos que eu estou falando aqui agora. Ele pegava a primícia, esse fruto mais bonito, esse trigo mais bonito, a cevada mais bonita, ele pegava isso e reverentemente ele colhia e levava no templo e ofertava isso ao Senhor no templo. Ele dava a primícia da produtividade na terra. Era os primeiros frutos de uma vida na dependência de Deus. Eles viviam no Egito e comiam o pão da escravidão. Saíram do Egito, atravessaram para o Mar Vermelho, libertos do poder do pecado, libertos da prática do pecado nos pães asmos, agora vivendo a Deus, servindo a Deus com sinceridade, vivendo na sua dependência, as bênçãos de Deus começavam a aparecer na vida deles. O deserto começou a produzir. Deus mandava chuva e eles plantavam, e cada vez que ele ia lá e oferecia a primícia, era como se ele estivesse consagrando toda a sua produtividade a Deus. Então ninguém se atrevia a comer, comercializar. A primícia ela era movida reverentemente ao Senhor no tabernáculo e depois no templo. Depois da primícia, alguns dias depois, vinha a colheita principal. Então na colheita principal, colhia-se tudo que tinha que se colher. Mas Deus deu uma ordem para não rapar, para não rapelar a terra. Era para deixar uma espiga aqui, outra ali, que era para o estrangeiro, para o órfão. Aquele estrangeiro que passava pela terra, pelo campo, para ele não morrer de fome. Então tinha o rabisco da colheita. Quem colhia o rabisco da colheita? Quem andava pela terra. Então o rabisco da colheita, ele não era colhido, ele ficava na terra, o estrangeiro, o órfão, ele comia do rabisco da colheita. Espiritualmente, tudo isso tem um grande significado. Jesus usou as 3 fases da colheita para falar da colheita de almas. A Bíblia fala que ele é a primícia dos que dormem. Dormir na Bíblia quer dizer morto, só que não morto eternamente. Pessoas que morreram a primeira morte. Qual é a primeira morte? Esta que o espírito e a alma saem do corpo e vêm ou para o paraíso ou para o inferno. Jesus está dizendo que ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Por isso, no sentido histórico, a primícia era isso, era uma gratidão daquilo que Deus havia dado a eles como produtividade na terra. Eram os primeiros frutos do caráter cristão. É o cristão quando começa a dar a Deus os primeiros frutos de Deus na vida dele. Devolver a Deus um pouco daquilo que Deus está fazendo na vida dele.
Amém? Profeticamente, nas primícias nós temos o cumprimento profético. 1 Coríntios 15, 20 diz: mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então veja bem, texto bíblico tem aí na apostila, Mateus 27, 50 a 54. Diz que quando Jesus morreu, aconteceu a Páscoa. Quando ele foi sepultado, aconteceu os pães asmos. Ele veio e pregou aos espíritos em prisão. Esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando ele ressuscitou, se cumpriu as primícias, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Nunca nenhum homem ressuscitou dos mortos. Espera aí, pastor. Mas e o Lázaro que ele ressuscitou antes dele? E o filho da viúva de Naim? E aquelas pessoas que foram restauradas à vida no Antigo Testamento? Tem 7 casos de restauração da vida. Restauração da vida é diferente de ressurreição. O que é restauração da vida? É Deus ordenar ao espírito e à alma que volte ao mesmo corpo que morreu, e ele volta a viver uma vida humana normal e morre de novo. Então o filho da viúva de Naim morreu de novo, Lázaro morreu de novo. E todos os casos que teve restauração da vida na Bíblia, eles morreram novamente. De maneira que Jesus é o primeiro, ele é a primícia dos mortos. Só que o texto diz que juntamente com ele, leia aí na apostila, no meio onde está negritado, diz: e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram nas cidades santas e apareceram a muitos. Ora, os centuriões que com eles aguardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto depois que Jesus foi e cumpriu a sua parte das primícias, cumpriu a parte da Páscoa, dos pães asmos, e agora, ao cumprir as primícias, houve um tremor de terra, e alguns santos que viveram, não sabemos quantos e nem quais são os seus nomes. O texto diz: alguns santos que viveram no Antigo Testamento ressuscitaram juntamente com eles, foram vistos em Jerusalém, na cidade santa, por muitos. Só que eles não voltaram a viver no seu corpo, não voltaram a viver com suas famílias, porque agora eles estavam ressuscitando, não é restaurando a vida. Ou seja, ressuscitando em corpo imortal, glorificado para nunca mais morrer. A diferença da ressurreição para a restauração da vida é que a restauração a pessoa volta a viver no mesmo corpo para depois morrer. Na ressurreição, ele ressuscita em corpo glorificado para nunca mais morrer. Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar. Como a primícia não era um galinho de trigo, era um feixe, era um pouco da colheita, Jesus não ressuscitou sozinho. Um grupo de pessoas ressuscitou com eles. Ressuscitaram algumas vidas, apareceram, foram vistas e depois não foram vistas mais. Apenas para testemunhar que a primícia dos que dormem estava sendo oferecida a Deus. Foi quando Jesus saiu daqui, do centro da terra, que ele não deixou, o texto diz, levou o cativo o cativeiro. Eu acabei de dizer na festa passada que esses espíritos estavam em prisão, não quer dizer algemados, mas presos, não podiam sair. Por que não podiam sair? Porque Jesus não tinha vencido a morte. Agora, como Jesus venceu a morte, ele veio à região dos mortos. E a Bíblia fala, com essas referências que estão aqui no mapa e na apostila, que ele levou o cativo e cativeiro, e o paraíso deixou de ser no centro da terra e passou a ser no terceiro céu, na imediata presença de Deus. Onde está o paraíso hoje? Este local hoje no centro da terra, ele é desabitado. Queridos, os detalhes são tão impressionantes que se você ler de Gênesis até Malaquias, qualquer lugar que fala que morreu um salvo, fala sua alma desceu ao paraíso. Essas pessoas que escreveram isso, não sabiam disso que nós estamos falando. A Bíblia foi escrita por sábios, por leigos,
Teve pessoas que escreveram na unção, eles não sabiam esses detalhes. Isso estava acontecendo. A história estava se desenrolando, Deus estava executando o seu plano. Mas a prova é que eles estavam na unção do Espírito Santo é que não tem uma só referência no Antigo Testamento que fala de um salvo que morreu e a sua alma subiu ao paraíso. E não é por coincidência que agora de Mateus até Apocalipse, todo lugar que fala de uma alma que foi para o paraíso fala subiu. Não fala mais desceu. De Gênesis até Malaquias, quando fala de almas para o paraíso, fala descendo. De Mateus até Apocalipse, quando fala de alma, fala subindo ao paraíso. Uma prova de que esses escritores estavam no controle e na unção de Deus que sabe o que faz, executando o seu plano e usando os seus fiéis na terra. Quando ele ressuscitou, então ele levou. Aqui este local está desabitado. Jesus Cristo foi a primícia dos que dormem. A grande colheita de alma não aconteceu. Eu falei das 3 fases da colheita. A primícia já aconteceu. Quando será a grande colheita? A Bíblia fala que por ocasião, nessa época em que estamos vivendo agora, quando o anjo de Deus tocar a sua trombeta, os mortos em Cristo, todos aqueles que morreram em Cristo, que estão aqui no paraíso, quando a trombeta tocar, num abrir e fechar de olhos, eles ressuscitarão. Os mortos. E os vivos que estiverem aqui? Se Jesus voltasse hoje, nós que estamos vivos, seremos arrancados da terra, desapareceremos num abrir e fechar de olhos, nos encontraremos com Ele nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Será a grande colheita de almas. Primícia é o temporão, é o primeiro da colheita. Depois vem a grande colheita, que é a colheita principal. E depois ficará o rabisco da colheita. O que é o rabisco da colheita? As pessoas que se salvarão na grande tribulação, uma aqui, outra ali. Terá salvos na grande tribulação? Sim. Como? Através do seu próprio sangue. Vai ser muito difícil, com muita dificuldade, mas terá. Do mesmo jeito que o rabisco da colheita era colhido um a um, aqui não haverá mais ressurreição coletiva. Você vai encontrar João vendo pessoas no céu, com palmas, com vestes brancas, e ele perguntou, quem são? De onde vieram? E o anjo falou, são aqueles que vieram da grande tribulação. Foram perseguidos, foram torturados. E ele perguntou, por que o Senhor não vinga a morte deles? E ele disse, o anjo disse, porque ainda não se completou o número daqueles que iam salvar. Eles estavam chegando no céu um a um. Assim como o rabisco da colheita que ficava na terra, era colhido um a um pelo estrangeiro, pelo órfão. Então, nas 3 fases da colheita, Deus deixou claro, para usar a linguagem simbólica, das 3 colheitas de almas na terra. A primeira vez que almas saíram da terra para ir para o céu foi nas primícias, e Jesus levou cativo o cativeiro. A outra será na primeira ressurreição, e os perdidos continuarão sepultados. Eles só ressuscitarão na segunda ressurreição, que está distante da primeira, 1007 anos. Os 1000 anos do milênio e os 7 anos da grande tribulação. Eles ressuscitarão para comparecer diante do juízo do grande trono branco e serem lançados no lago de fogo. Não haverá salvação para eles. Então o cumprimento profético das primícias se cumpriu em Cristo. A aplicação pessoal da primícia. Diz aí, as primícias falam dos primeiros sinais do caráter cristão na nossa vida. Depois da Páscoa e dos pães asmos, gradativamente, começam a aparecer na vida do cristão a transformação que o Espírito Santo opera na vida dos que creem no Evangelho. Tem aí alguns textos, mas eu quero resumir esses textos concluindo, fazendo um apanhado geral de tudo isso. Você pode estudar isso na sua casa. Primícia na nossa vida, pastor, o que tem a ver conosco isto hoje? Tem a ver que a partir do momento que Deus começa a operar na tua vida e te dar abundantes colheitas, nós devemos sacrificar as primícias ao Senhor para que Ele possa continuar operando na sua vida. Se Israel não oferecesse a primícia, no ano seguinte não teria colheita. Se ele não agradecesse a Deus pelas chuvas, era uma vida de dependência de Deus para sobreviver no deserto.
Eles teriam que dar ouvido à palavra de Deus, como deram para sair do Egito, como deram para sacrificar os asmos, e agora na primícia. À medida em que eles iam sacrificando as primícias a Deus, eles teriam abundantes chuvas na sua propriedade, na sua lavoura, e eles teriam abundantes colheitas, e eles nunca venceriam Deus. A partir do momento que você não dá a primícia para Deus daquilo que Deus te dá, é como se você bloqueasse o céu na sua vida. Eu creio que todo mundo concorda que o maior problema do mundo hoje, junto com o problema da educação, junto com o problema da violência, junto com o problema da saúde, mas o maior problema do mundo hoje é financeiro. Sim ou não? Sim. Por que o problema do mundo é financeiro? Porque nós temos problema exatamente na área onde Deus não entra. Onde Deus não está, a parte financeira é a parte que o homem mais reluta para entregar no comando de Deus. E aquilo que você não entrega no comando de Deus, ele não comanda, fica sob o seu comando. Logo, o mundo não tem as bênçãos de Deus. Para Deus, não há dificuldade nenhuma em enriquecer o ser humano. Veja que aqui ele deu a terra toda para um casal. Ninguém vence a terra na sua fertilidade. Eu costumo dizer, se cada vez que eu chupasse uma laranja, eu plantasse uma semente, se cada vez que eu comesse uma porção de arroz, eu plantasse 1%, eu nunca venceria a terra. A bênção de Deus que tem sobre ela. Mas a minha administração egoística, a minha maneira de distribuir, a minha maneira de deixar Deus fora da minha vida, é que faz com que uma grande parte da humanidade hoje morra de fome. Com que tudo esteja na mão de poucos e poucos na mão de muitos. Você vai encontrar a grande riqueza da terra na mão de poucos. E a maioria passando necessidade. Quando, na verdade, isso não foi Deus que fez, é fruto de um governo humano. Deus falou, enche a terra, povoe a terra e multiplique na terra, governe ela, administra. Você nunca vai vencer a terra com a produtividade que Deus deu a ela para nós. Mas como o homem é muito egoísta por natureza, vem lá da herança do pecado, nós temos uma dificuldade para falar para Deus que aquilo que Ele nos deu é dele. Se Deus nos deu uma bicicleta velha, nós falamos, ela é minha. Ela não é de Deus, ela não é do reino. Se Deus me deu um salário pequeno, ou se Ele me deu alguma semente, eu falo, Deus, não põe a mão nisso, isso é meu. Eu não dou nem a Ele a primícia de tudo que eu tenho que dar. E tudo aquilo que você não dá para Deus, começa a faltar para você também. Seja tempo, dinheiro, vida, saúde, inteligência, dedicação. Uma vida que dá o primeiro da vida para Deus é a pessoa que mais vive. Sim ou não? Um grande sábio disse, entreguei a minha vida a Deus e Ele a minha própria vida me devolveu em dobro. Quando eu não servia a Deus, eu não tinha vida. Hoje eu gasto uma parte da minha vida para Deus, em compensação eu vivo intensamente a minha vida. Hoje eu tenho vida. Eu não tive medo de dar o primeiro da minha vida. O mais importante da minha vida, a primícia da minha vida, eu falei, Deus, é tua. E quando eu dei ela para Deus, eu dei ela toda quebrada, destruída. Não valia nada. E Deus consertou, arrumou, Ele não quer a minha vida para Ele. Ele simplesmente pegou a minha vida, arrumou, consertou ela e devolveu para mim, porque Ele é o doador e o criador da vida. Quando eu dou para Deus a primícia do meu tempo, o meu tempo rende mais. Como pastor, nós aconselhamos muitas pessoas, às vezes, à beira da morte. Como é triste ver uma pessoa que não teve tempo para Deus, correu, foi, fez, veio, andou em todas as direções, chegou no final da vida, não foi para lugar nenhum. Correu e não chegou a lugar nenhum, fez e não fez nada. Perdeu o tempo. Tantos projetos começados, nada terminado, tantos sonhos, tantas
coisas fazendo na vida, porque ele não deu a primícia do tempo para Deus, acabou perdendo o seu tempo na vida. Desperdiçou. O tempo passou, acabou e ele não viu a vida passar. A mesma coisa acontece com a parte financeira. Tudo que você não entrega para Deus, que você não dá o primeiro, não tem a bênção de Deus. Deus fica fora disso. O mundo hoje, a parte que ele mais reluta em entregar para Deus, até o cristão, é o dinheiro. Quer arrumar briga com alguém, fala em dinheiro. Quer arrumar confusão, pede dinheiro. A pessoa fala, Deus, o meu problema eu já te dei, no meu coração o Senhor pode entrar, quer libertar o meu filho lá em casa, quer libertar o meu marido, liberta, quer curar, quer me prosperar, problemas e tudo isso nós entregamos para Deus, mas não se meta no meu bolso. Até parece que Deus precisa dos nossos reais. Não é assim, querido. Deus ensinou esse povo que ele formou pela primeira vez que ele se relacionou com o povo na terra. Ele falou, à medida em que você dá a primícia, você está plantando semente. E quando você planta semente, você convida Deus para fazer parte da sua produtividade. Nós encontramos isso, gente, não estou forçando nenhuma interpretação. Nós encontramos isso em toda a Bíblia. Quem não conhece a passagem da multiplicação dos pães? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, já era de tardezinha, já ia escurecendo, e Jesus foi avisado que não tinha pão e não tinha lugar para comprar e nem dinheiro para comprar. E falaram para Jesus assim, vamos mandar o povo embora, cada um se vira pelas aldeias por aí. Ele falou, não, dá-lhe voz de comer. Olharam para Jesus e falou assim, mas